Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Começamos hoje, com a permissão de Deus e em nome de Deus, a terceira aula sobre o curso do Islão básico. As duas aulas primeiras estão no nosso canal, e esta terceira aula vamos lidar com a crença. Como sabem, como qualquer religião, existe um conjunto de credos e crenças que uma pessoa tem de ter. E o que é que realmente, concretamente, o Islão quer de uma pessoa e o que é que exige que haja essa submissão voluntária. Naturalmente, antes de perceber quais é que são os rituais, é preciso compreender e aceitar espiritualmente as mesmas. E por isso nós preparamos aqui um trabalho que permite que possamos compreender o que é que realmente o Islão quer de uma pessoa e qual é o conceito de Deus, qual é o conceito dos profetas, qual é o conceito dos anjos, do final do mundo. Todas essas situações são necessárias para uma pessoa poder enquadrar o Islão e compreender a que ponto é que o Islão efetivamente quer. Chama-se Iman, em árabe. Iman significa o conceito de tu sentires segurança em algo ou em alguém e tu acreditares em algo ou alguém. Daí a palavra iman usa-se para o, quando uma pessoa tem total confiança e total crença, não só na existência de Deus, mas também na crença total que Deus é soberano, é Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que tem poder sobre tudo e mais ninguém é superior a Ele, nem efetivamente igual a Ele. As 7 crenças que existem no Islão. Primeiro, crença em Allah, nos anjos, nos livros, nos mensageiros, no último dia, no destino traçado por Deus, no pré-destino que nós chamamos, e na ressurreição pós-morte. Essas 7 crenças estão no Alcorão. Deus elabora esses sete temas e torna-se altamente necessário para uma pessoa que realmente queira entrar no Islão, ou queira compreender o Islão, ou até mesmo queira simplesmente perceber como é que a religião islâmica funciona, perceber estes 7 temas. Quando nós falamos conceito de Deus, de Allah, o conceito é Tawhid. Tawhid em árabe significa Deus é completamente único, é soberano, é todo-poderoso e não há nada ou alguém igual a ele. Não assemelhamos ninguém a ele. Não existe para no Islão nem filho de Deus, nem um Deus igual, nem sócios, nem uma partícula de Deus que foi para alguém, não. Ele é um corpo completamente soberano, e quando nós dizemos corpo, também estamos a falar num sentido metafórico. Ele é quem ele é, como ele é, da maneira como ele próprio se retrata no Alcorão, e não há ninguém que assemelhe a ele, e não há nada que possa acontecer ou não acontecer sem a permissão dele. Quando nós dizemos Allah, porque é que nós muçulmanos chamamos Deus de Allah? Primeiro, é um termo árabe para Deus, não é um Deus à parte. Já tem havido, muitas vezes por desconhecimento, ignorância e às vezes por cubismo, as pessoas que dizem que não, Allah é o Deus dos muçulmanos, não tem nada a ver connosco. É completamente falso. Em árabe, na língua árabe, e nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe, nos árabes existe também cristãos, existe ateus, existe judeus, e quando eles falam de Deus na língua árabe, dizem Allah. Allah é o termo árabe para Deus, tal como God é em inglês, Dio é em francês e tudo mais. Não é um Deus apenas dos árabes, isto é um misconception que as pessoas têm. Os cristãos e judeus de origem árabe também, quando cantam e fazem as suas rezas, também dizem Allah. Aleluia, provavelmente vem daí. É para nós, Deus, Allah, God, é o criador e o sustentador de todo o universo. Ou seja, não há ninguém acima dele ou igual a ele. Não pertence a tribo nenhum. A Bíblia também nos chama, a Bíblia árabe, se forem à procura Bíblia em árabe no Google, vocês vão ver
onde fala Deus, ele utiliza a palavra Allah, não é exclusivo dos muçulmanos. Portanto, isto não é uma entidade nova que tu foste buscar. Sim, jamais gerou ou foi gerado, ou seja, Deus não é filho de ninguém, nem é pai de ninguém, ele está completamente puro de todas essas ligações. Não há, ele nem filho tem, nem pai tem, nem irmão tem, ele está completamente fora disso. Tem, naturalmente, vários atributos, vários nomes, várias qualidades que vêm, naturalmente, nos livros divinos, são qualidades dele e só dele, e efetivamente não há nada nem ninguém, portanto, igual. Isso é muito importante, esse pormenor do monoteísmo puro, e nós não vamos cansar durante as aulas por isso, porque se isso não existir, se esse conceito não existir, o Islão não faz sentido. O Islão aceita apenas na sua unicidade de Deus, não aceita rigorosamente nenhuma outra divindade. Um, o segundo mundo que existe são o mundo dos anjos, que é um mundo paralelo de criaturas feitas de luz, que realmente estão ao serviço de Deus, que são autênticas máquinas, ou seja, não têm desejo pessoal nem género, não comem, bebem, procriam, portanto não têm necessidade nenhuma nem ambição como nós temos, são invisíveis aos mortais, apenas os profetas e aos piedosos que Deus escolhe conseguem ver essas criaturas. Naturalmente têm asas, sim, isso é realmente visto em algumas profecias do profeta Muhammad, que eles têm asas, e até podem adotar um dia um formato humano, mas estamos a falar de um mundo oculto, estamos a falar de um mundo que a única coisa que serve, da mesma forma como atrás, no conceito de Deus, o que é altamente necessário é aceitar que Deus é um, não há ninguém igual a ele tem poder sobre tudo, ele dá, ele tira. No mundo dos anjos, o que é imperativo é apenas perceber isso. Eles existem, estão ao serviço de Deus, não têm nenhum tipo de ambição e ponto. É só essas linhas gerais, tudo que for além disso é estudo extra. Não é obrigatório que nós temos que saber. Daí que estamos a dar apenas o que é realmente altamente necessário para compreender sobre os anjos. Depois, é um mundo completamente oculto, tem um estudo pormenorizado, não é algo que uma pessoa que se converte ao Islão precisa de aprofundar, não, simplesmente a pessoa que entra no Islão aceita Deus como é e aceita os anjos, nesses traços gerais que nós enviamos. Temos alguns anjos que vêm no Alcorão, Gabriel, que traz, portanto, a mensagem divina a todos os profetas, a revelação divina. Temos Micael, que era o responsável pelo clima, pela chuva, Israfil, também conhecido como Rafael, que vai soprar a trompeta que marcará o fim do mundo. Israel, o anjo, não tem nada a ver com o país. Israel é um nome que, portanto, é o anjo da morte. Temos dois anjos que chamam-se Kiraman Katibin, são anjos que registram as ações das pessoas. Temos um anjo chamado Ridwan, que é o guardião do paraíso. Malik, que é o guardião do inferno. Munkar e Nakir, que são anjos que farão interrogatório. Cada um, naturalmente, tem a sua estrutura, tem a sua posição, tem a sua tarefa, naturalmente, conforme disse. Aprofundar sobre o que cada um às vezes, são matérias que não é necessário, efetivamente, entrar. Mas são aqui alguns traços gerais que o Alcorão nos entrega e, naturalmente, que essa informação depois é entregue para quem entra no Islão para compreender a existência deste mundo paralelo que Deus usa para realmente fazer uma série de tarefas e, de uma certa maneira, exemplificar aos seres humanos que Deus podia fazer tudo sem eles, mas usa-os para realmente mostrar como é que realmente eles trabalham em grupos, da mesma forma os seres humanos também deviam fazer o mesmo. Os livros de Deus. O Alcorão 2.4 diz que creem no que foi revelado a Muhammad, o Alcorão, e no que foi revelado antes de ti, estão persuadidos da outra vida. Portanto, aceitar os livros que vieram por outros profetas é obrigatório no muçulmano. Sim, o que o muçulmano vai acabar por fazer é, o Corão lhe dar essa ordem, que é, segue o último testamento, que é o Alcorão. No entanto, não rejeita os outros livros, nem nunca poderá, efetivamente, falar mal dos outros livros que vieram atrás. O que diz no Alcorão 2.285, o mensageiro crê no que foi revelado pelo seu Senhor, todos os fiéis também creem em Deus, nos anjos, nos livros, nos mensageiros,
não fazemos distinção, nós não entramos nessa coisa que o meu profeta é melhor que o teu. Jesus é tão meu profeta como Mohammed também o é. Moisés é tão meu profeta como Jesus foi. Não há clubismo aqui. Clubismo é obra do demónio, obra do diabo, que realmente quer criar fricções entre as pessoas. A entidade é a mesma, é Deus, e os mensageiros todos, cada um veio na sua hora e trouxe aquilo que realmente é. Quem quer acreditar, acredita. Quem não quer, acredita. Quem não quiser acreditar, não acredita. Não vamos entrar em clubismo e em batalhas. Está errado, efetivamente, isso. Disseram, escutamos e obedecemos, ou seja, nós ouvimos, aceitamos porque queremos. Se não quisermos, não aceitamos. A ti será o teu retorno. E, para no fim, todo mundo vai regressar a Deus e cada um será julgado por aquilo que fez. Temos alguns livros, portanto, a Torá de Moisés, a Zabur de David, que é o Salmos, Injil e Evangelho de Jesus. Aceitamos no Alcorão, que é o que nós estamos hoje, portanto, a gerir e estamos a andar. Teve alguns panfletos que foram revelados a Ibrahim. É necessário, obrigatório, coranicamente, para todo muçulmano aceitar os livros acima mencionados no seu formato original. Naturalmente não vamos entrar para o que aconteceu na história, há vários livros e como é que os livros foram se perdendo ao longo daquilo, mas sabemos que quando foi revelado a mensagem estava correta e essa mensagem, naturalmente o Alcorão diz que é a mesma mensagem que se baseia o Alcorão e nós estamos perfeitamente de acordo com isso. Da mesma forma como falamos dos livros, também falamos dos profetas, dos homens que vieram a este mundo. De acordo com o Islão, foram mais ou menos 124 mil profetas que foram enviados no passado, para cidades, cada tempo, cada época. Às vezes havia uma cidade em que um morria, o outro entrava antes dele morrer. 25 são os top que foram mencionados no Alcorão, cujo primeiro é Adão. Adão, a segunda, ele veio a primeira vez à Terra como ser humano, e a segunda vez, quando ele veio à Terra, veio como profeta de Deus, e o último mensageiro, aceitamos que é Mohammed. Aqui, muita atenção, a palavra Maomé é uma palavra feia, e nós estamos a combater para que realmente esta palavra Maomé é retirada. Maomé é um nome que fomos buscar aos franceses Maometes, e há quem diga que era o nome de Bafomé que os cruzados chamavam ao diabo, seja como for. O nome dele é Muhammad. Se há nome mais próximo de Muhammad em português, seria Mamed, não seria Maomé. Portanto, na realidade, neste nosso curso e em todos os lados onde realmente falamos, o nome é Mohammed, este é o nome correto dele. Maomé dá quase uma espécie de mal, uma pessoa má. Mais uma vez, infelizmente, houve sempre uma tentativa de degradar muitas vezes o Islão e muitas vezes degradar, portanto, os seus, podemos dizer, os seus personagens. E na realidade uma dessas era dar esse nome. Está errado, Maomé está efetivamente errado. Mais próximo seria Mamed, e a nível árabe a palavra é Muhammad, tal como Jesus é Isa em árabe, Moisés é Musa, e eles merecem todos o nosso maior respeito. Em verdade, enviamos para cada povo um mensageiro com ordem. E qual é a ordem que todos trouxeram? Adorai a Deus. Agrada a Deus, não vive para os outros. Agrada para Deus e afasta dos falsos caminhos. Não sejas uma pessoa interesseira, não seja... Basicamente, a mensagem é exatamente igual, para sermos reais, originais e não sermos interesseiros e falsos. E adorar somente a Deus significa apenas acreditarmos a Ele como nosso soberano e apenas fazer as coisas para agradar a Ele e não para agradar a outros. Há aqui nos tais 20 e tais, 25 mensageiros, Adam, Ibrahim, Nuh, Ismail, Ishaq, Lot, Jacob, Yusuf, Shuaib, Musa, Harun, Daud, David, Suleiman, Elias, Eliasa, Yunus, Zacaria, Yahya, Isa e Mohammed. Conforme isto, Mohammed não tem português possível. O mais próximo seria, se calhar, Mamed, porque portugalizou-se a palavra, mas na realidade não há mal, e Maomé está completamente errado. E não devemos usar essa palavra porque realmente uma conotação não é exatamente muito boa. O último profeta nós aceitamos que é Mohammed. Em verdade, Mohammed não é pai de nenhum dos vossos homens, mas sim foi o mensageiro de Deus e o último dos profetas. Daí é que uma pessoa que quer entrar no Islão tem que aceitar que só há um Deus e Mohammed é o seu último mensageiro. Mohammed não é Deus, não é. Ele não tem os poderes de Deus, ninguém diz isso. O que dizemos é que ele foi o último mensageiro
depois dele não virá outro mensageiro. Sim, Jesus Cristo virá, mas não como mensageiro, mas sim como Messias, o Salvador, que virá para combater o anticristo e outras tarefas. Não virá como um reformador, só quando ele chegar a esta terra, ao planeta, e nós acreditamos que ele voltará, ele não morreu, mas sim voltará outra vez à Terra, essas coisas estarão qualificadas. Naturalmente, nas outras aulas, iremos também falar sobre isso em mais detail. Acreditamos no último dia, portanto, o mundo vai acabar, este mundo não é para sempre, vai acabar, porque a vida mundana nem sempre é justa, tem que haver um final e um julgamento. Um assassino consegue fugir de uma pena usando dinheiro e influência a vida toda. É? Qual é o castigo que se dá a um homem que matou 7 milhões? Morreu só uma vez, mas ele matou 7 milhões de pessoas. Portanto, tem que haver um julgamento diferente, tem que haver um julgamento justo, e o mundo não é justo, porque o mundo é gerido por homens, e homens são falíveis. Mesmo quando têm provas, a prova pode estar errada, e muitas vezes pode ser acusado de uma coisa que não fez, e vice-versa. Não quer dizer que são todos os mesmos casos, mas a justiça final tem que haver. E para haver uma justiça final tem que haver um fim do mundo, e por essa razão acreditamos que Jesus Cristo virá antes do fim do mundo, e o mundo terminará após a vinda dele, após a morte dele, porque se acredita que ele vai morrer, vai ser sepultado em Medina. Isto, naturalmente, são as profecias que dizem isso, naturalmente cada um acredita aquilo que quer, e o mundo terminará atempadamente. Acreditamos no pré-destino. Antes de mais, para compreendermos o pré-destino, temos que perceber uma coisa. Quando nós, em português, dizemos livre-arbítrio, não é o livre-arbítrio, a profundidade do livre-arbítrio em português é uma, e em árabe outra. Nós, quando falamos livre-arbítrio em português, dizemos livre-arbítrio significa eu faço, eu quero, eu faço o que eu quiser. Sou dono de tudo. O Islão não diz isso. Tu não és dono de tudo. Tu não és dono de nada. Quem é dono de ti é Deus, Allah. Para nós, no Islão, livre-arbítrio significa que Deus, nosso Senhor, dá e tira e decide tudo. Mas ele tem em consideração as nossas escolhas e tem em consideração também as nossas razões. Portanto, quando realmente duas pessoas estão a fazer a mesma ação, duas pessoas estão a dar de comer a pobres. Só uma está a dar de comer porque quer votos, quer ser famoso, e a outra está a fazer porque se calhar sente um peso na consciência, na vida dela, porque fez muita coisa mal na vida e quer realmente redimir-se. Cada uma dessa pessoa vai ser tratada de uma forma diferente, apesar de estão a fazer exatamente a mesma coisa. Isto significa o quê? Que Deus tem atenção à nossa intenção, a nossa razão, o nosso motivo. E tem em consideração também as escolhas que nós, quando éramos almas, e ainda somos, antes de sermos carne, alma e corpo, éramos alma, e tendo em consideração todos esses dados, ele planeou um mundo para nós e uma vida para nós. Portanto, não é ao calhas, tu és filho de quem és irmão de quem és e és pai de quem és. Tem por detrás uma lógica. Sim, nem sempre a gente consegue lá chegar, porque nós não temos a capacidade de perceber coisas como Deus tem. Isto para nós significa pré-destino, o que nós chamamos de Qadar, que é Deus percebeu todo o nosso filme e nos lançou para um mundo, para uma vida, onde nós poderemos atingir os nossos objetivos através dessa vida. Portanto, não é o livre-arbítrio que se fala em português. O livre-arbítrio em português significa eu faço o que eu quero, eu sou dono de mim próprio. Não és, ninguém é dono. Uma pessoa que quer ir comer lá fora, ela não tem garantia que vai conseguir chegar lá fora e comer. Pode não chegar. Mas a escolha que ela fez, a intenção que ela fez, essa é vista, é tendo em conta, tanto que muitas vezes nós queremos fazer uma coisa boa, tentamos fazer, não conseguimos fazer, mesmo assim Deus nos dá a recompensa tal. O Alcorão diz, em verdade, criamos todas as coisas predestinadamente, 54, 49. 6,59. Ele possui as chaves de tudo, coisa que ninguém além dele possui. Ele sabe o que há na terra, no mar, numa folha, cai, sem que ele tenha ciência disso. Sem que ele tenha Ele sabe exatamente quantas folhas é que caíram hoje. E o que eu estou-vos a explicar, a minha primeira explicação anterior, é praticamente um resumo de tudo isto, as versões, todos estes versículos que vocês estão a ler. Nada é registrado
Tudo o que acontece, ele sabe e está tudo registado dentro de um livro, que é o que nós chamamos o livro das ações, e está tudo realmente ali registado. Deus é omnisciente, sabe tudo. Nada acontece sem a sua vontade, 100%. Apesar da vontade dele, os humanos têm um livre-arbítrio. Aqui esse livre-arbítrio não significa aquele livre-arbítrio que a gente fala em português. O ser humano pode fazer o que quiser, não pode. O ser humano fará aquilo que Deus lhe permitir fazer. O ser humano quer viajar, vai viajar, mas há uma série de coisas que terão que estar bem para ele poder viajar. Caso contrário, basta falhar uma coisa, basta um pneu de avião, foi à vida, ele já não viaja mais. Mas Deus tem em condição livre-arbítrio, que significa Deus tem em consideração a escolha dele, o desejo dele, o objetivo dele, a intenção dele. Sobre este livre-arbítrio é que o julgamento será feito. Porque é que tu deste de comer a pobres? Não é tu deste de comer a pobres. Porque dar de comer a pobres, ele só deu porque Deus deu-lhe o dinheiro. Se Deus não tivesse dado dinheiro, não dava. Na realidade, ele não é nada. É porque é que ele deu dinheiro a pobres. Para ficar famoso, para ganhar votos, para fazer show-off, para agradar a Deus. Naturalmente, sobre isso ele deverá fazer isso. Liberdade de escolha, o que é? Está aqui, Deus dá-nos os dois caminhos. Escolhe. Escolhe, já viu? Não é entra pelo caminho, escolhe. É pela tua escolha que nós te vamos julgar, não é pelo caminho que tu foste. Às vezes uma pessoa quer ir para um caminho, mas sem querer foi na outra. Portanto, ela não é o caminho, não interessa qual o caminho que ela pega, é a escolha. O Alcorão 18, 29 diz: a verdade emana do vosso Senhor, assim, quem creia pois que creia quem desejar e descreia. O Alcorão e o Islão é isso mesmo, meus queridos. Quem quer, faz, quem não quer, não faz. Apesar de nós, as crianças, trabalhamos as crianças, ensinamos, criamos os hábitos, à medida que as pessoas vão crescendo, às vezes ralhamos, às vezes fazemos um bocadinho de marketing para as pessoas irem para a mesquita, mas no fim, a pessoa faz se quer. Se a pessoa não quiser, paciência. Ponto. Agora, quem faz não deve gabar do que está a fazer, e quem não faz não deve gabar porque não está a fazer. Quem quiser faz, quem não quiser não faz. Não há imposição contra a religião. Sim, o que nós no passado já vimos eram seitas radicais, infelizmente existiram e existem, eram politiquices radicais, eram maneiras que sultanatos e outros países queriam controlar os seus povos, usavam o Islão, distorciam o Islão, porque sabiam que as pessoas realmente não tinham conhecimento religioso aprofundado e em nome do Islão, faziam uma série de coisas. Mas isso, o Islão não é único. Infelizmente, as outras religiões também fizeram isso. As religiões não. As outras religiões também foram utilizadas para esse tipo de controlo, mas está na altura, e hoje vivemos no mundo da internet e da informação, está à altura de nós percebermos e discernir o que está correto e o que não está correto. Não há imposição contra a religião. Quem quiser fazer, faz. Quem quiser, não faz. É obrigatório? É, mas cada um faz o seu. O que faz não deve ser criticado, o que não faz também não. Porque já se destacou a verdade do erro. O Alcorão já limpou tudo. O que está correto e o que não está correto. Quem renegar o sedutor e crer em Deus, ter-se-á pegado a um firme e inquebrável sustentáculo. Ou seja, quem segurar a Deus, segurou uma tábua muito forte. Porque Deus ouve e Deus é sapientíssimo. Quem não fizer, naturalmente só tem a si próprio que realmente chamar a atenção. No entanto, ninguém ganhou nada, ninguém perdeu nada. Até à morte, ninguém está perdido completamente, ninguém está guiado completamente. Até à morte, tudo pode acontecer. A esperança é até ao fim e o medo também deve efetivamente reinar. Não devemos pensar que já está, o paraíso está ganho. Não está. Nem pensar que o inferno está ganho, porque também não está. Coisas que não temos liberdade está aqui. Há coisas que não vale a pena estarmos preocupados. Onde é que tu nasceste, os teus pais, nascimento, sexo, cor da pele, isso são coisas que nenhum de nós escolheu. Viemos com isso. Temos que aceitar, temos que realmente aceitar isso. Somos o que somos. Deus escolheu para nós isso, abraçar isso, seguir para a frente e parar de chorar. Agora, há coisas que temos liberdade de expressão, que é a liberdade de aceitar ou rejeitar a necessidade de Deus. Espiritualidade. Aceitar ou rejeitar os profetas de Deus. Espiritualidade. Aceitar as diretrizes enviadas por Deus nos livros. Espiritualidade. Aceitar é uma coisa que vem de dentro. Se as nossas ações que nós fizemos e as intenções que estão ligadas
a essas ações, serão essas onde nós iremos ser julgados. Tudo que tivermos controle e escolha, seremos julgados. Tudo que não tivermos controle e escolha, naturalmente que isso não é posto à parte. Finalmente, a ressurreição. O que é a ressurreição? Aqui fiz aqui um pequeno esquema, uma pequena lista para vocês verem mais ou menos o que é que acontece. Uma pessoa, quando chega ao fim da sua vida, o anjo da morte chega, tira a alma. As almas piedosas são levadas até o sétimo céu. As almas não piedosas, que Deus não nos faça entre elas, serão levadas a outro lugar. Mais tarde, a alma é reposta mais uma vez no corpo, quando ele já está na campa. Anjos visitam e fazem uma espécie de um mini interrogatório. Um dia falaremos em detail sobre isso, se Deus quiser. Todas as almas que passarem, que tiverem essa ligação com Deus, no mundo foram pessoas boas, não fizeram mal a ninguém, terão, inshallah, uma vista largada para o paraíso. A partir daí, é o tempo de espera entre a morte dele até ao fim do mundo. Pois é o dia da ressurreição onde nós regressaremos outra vez a esse corpo. Esse corpo voltará a ter carne e osso, voltará a sair fisicamente da sua cova e irá para o dia do juízo final, que é o dia onde nós vamos ser julgados por tudo que fizemos contra nós e contra outros. Finalmente há a colocação do paraíso e inferno. Isto tudo chama-se ressurreição. Significa uma espécie de uma segunda vida. Muitas vezes as pessoas confundiram essa segunda vida com reencarnação no mundo, com o que o Islão diz. Não, há uma segunda vida, mas tu voltarás ao teu próprio corpo e farás o julgamento final, vais saber o que fizeste e o que te fizeram a ti. No fim fará uma balança e esta balança vai pesar. Por isso é que o peso vem de sinceridade. Quanto mais sincero formos, mais pesado será efetivamente a nossa balança. Estas foram as 7, mais ou menos, crenças que existem no Islão. Naturalmente, muito superficialmente eu falei, portanto isto é muito genérico ainda. À medida que nós formos avançando com as aulas, iremos devagarinho, devagarinho, dando algumas luzes para não confundir. Eu tenho a percepção que as pessoas que estão a ver os vídeos são pessoas que ainda estão a entrar no Islão, e então é importante, de uma certa maneira, ir compreendendo fase a fase cada uma dessas situações. Quero agradecer por vocês terem visto este vídeo. Vocês têm aqui os nossos contatos, qualquer dúvida que tenham, falem connosco, sem medos, não temos medos de falar sobre vários tópicos. Não estamos aqui a dizer que o Islão é melhor que as outras religiões, não. Eu escolhi o Islão, eu amo o Islão e, naturalmente, a minha responsabilidade é explicar o Islão a vós. Quem realmente gostar, bebe. Quem não gostar, continuamos efetivamente amigos na mesma. Muito obrigado pela vossa presença e até à próxima aula, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.